Gente, boa tarde a todos. Tivemos aí um percalço lógico, faz parte desse nosso mundo de hoje. Eu gostaria de, em primeiro lugar, dizer que essa é uma iniciativa do IFBA, dos professores Raidalva Barreto, Leonardo Rangel, Tereza Kelly Carneiro, que, além disso, são professores também do DMDC, doutorado em difusão do conhecimento, e eu agradeço muito a eles esse convite. Espero que a gente tenha condição de satisfazer quem está ouvindo. Tivemos aí um pequeno percalço tecnológico, algum problema com a RNP. Isso é algum problema de conexão com a RNP, alguma coisa que vocês podem verificar depois aí no IFBA. E por isso a gente acabou optando pelo canal do YouTube. Tem desvantagens, porque na RNP certamente a gente teria a interação vocal, né? A gente teria as vozes dos professores, da Raidalva, dos professores, mas, de qualquer maneira, aqui a gente tem essa interação textual. Eu vou pedir a nosso orientando e do nosso grupo de pesquisa, Eudes, que está aí, Eudes Mata, que faça uma espécie de mediação para que a gente consiga trabalhar, né? Gostaria de agradecer e dar boas-vindas a todos, além dos professores, todos os que estão aqui presentes. Espero que a gente cresça os números. Aliás, já que vocês estão aqui no meu canal, eu gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal, né? Façam essa boa ação e vocês podem também botar esses likezinhos aí para, quem sabe, a gente crescer um pouquinho nisso. A gente vai trabalhar com, basicamente, são perguntas que eu acabei construindo em conjunto com perguntas que vieram dos professores do IFBA. A gente vai falar sobre a questão da nossa vida de home office, sobre a pressão ecológica que nós temos, sobre as novas relações ou velhas relações, o que muda nas relações de trabalho, as questões de colaboração, de saúde pública. São várias questões que foram colocadas pelo professor Leonardo, pela professora Tereza e Raidalva, mas eu vou procurar encaixar essas respostas dentro de duas questões que eu acho que são mais amplas e que as incluem. Uma questão seria: qual a situação do mundo, nesse contexto mundial do coronavírus, ou da sociedade pós-coronavírus? E a segunda questão é: como é que o Brasil entra nisso? São questões difíceis, porque a gente não é adivinho, não tem bola de cristal, mas algumas coisas já estão no horizonte e dá para a gente usar as metodologias que a gente tem de prospecção, de análise, para verificar certas tendências, tá? A última live que a gente fez, a gente descobriu que há uma variação de escuta a depender da velocidade, a minha velocidade e a de vocês. Às vezes, uma ou outra pessoa pode ficar sem escutar alguma coisa, mas não quer dizer que caiu, não. E depois, quem quiser pode recuperar a gravação e escutar o que está gravado no YouTube. Eu também vou fazer uma opção, com a licença de vocês, de apresentar um conteúdo e, de tempos em tempos, perguntar por questões, alguém que quer dar alguma opinião. Isso seria melhor
se a gente estivesse fazendo na RNP, porque as questões seriam filmadas. Mas eu posso ler aqui e talvez o Eudes possa fazer algum tipo de resumo, algum tipo de... e mandar para a gente. E talvez isso seja melhor. Enfim, vamos ao conteúdo. O que é que eu tenho para dizer a vocês sobre essas questões que a gente fez? Em lugar, a gente parece que já estava em crise antes do coronavírus, né? Nós tivemos uma grande crise em 2008, uma crise da sociedade capitalista neoliberal, talvez tenha sido a primeira grande crise. E essa crise ela não foi solucionada, não foi resolvida. Ela foi meio que cozinhada. Os governos de alguns países tomaram algumas providências, tentaram regularizar o mercado de capitais, o fluxo de capitais, mas, de fato, questões que provocaram a crise, né? A crise de 2008, elas não foram enfrentadas. E isso nos traz até 2020, 12 anos depois, com uma grande fragilidade na ordem social que coordena esse mundo já bastante globalizado. Essa, inclusive, é uma discussão importante já. Globalizado, globalismo, mundializado, já não somos mais uma sociedade localista, localizada, há um bom tempo. E algumas pessoas com saudade desse tempo, digamos assim, tentam reconstruir de alguma maneira sociedades da separação, sociedades que buscam evitar essa relação internacional, e eu duvido muito que tenham sucesso nisso. Podem conseguir deter aqui e ali um ou outro aspecto, mas a nossa sociedade dificilmente vai deixar de ser, de alguma maneira, eu vou usar o termo mundializada, que é o termo de François Chesney, que é uma das minhas bases de trabalho. É o termo também que usa o David Harvey, que é um dos autores que, no momento, está sendo consagrado como alguém que acertou o que ia acontecer antes de acontecer. David Harvey, um autor a ser lido por vocês. Bom, em que consistia esse mundo prévio ao coronavírus, né? O domínio do capitalismo financeiro sobre o capitalismo produtivo. Uma concentração de riqueza de maneira que 1% da população mundial detinha mais que, e ainda detém, 50% da riqueza do planeta, ou seja, 99% tem 50%, aliás, menos de 50%, e 1% tem mais de 50%, mais da metade. Esta sociedade, nesta situação, trabalha com a ideia de um Estado fraco e, na verdade, um Estado voltado para manter o jogo financeiro, o enriquecimento através das especulações financeiras e não da produção, que é uma forma importante de compensar a famosa taxa de lucros decrescentes, uma tese do Marx do século XIX, que se confirma hoje em dia, que quer dizer o seguinte: na economia produtiva, na produção, cada vez é mais caro lucrar. Resumindo, usando bem didático essa tese, ela quer dizer o seguinte: antigamente, para eu lucrar, por exemplo, 10, eu investia 1. Mas com o tempo, com o acirramento da concorrência,
com a superprodução, é uma crise de superprodução, eu passo a ter que investir 2 para lucrar 10, ou 5 para lucrar 10. Ou seja, cada vez é mais caro o lucro. E sem lucro, eu não tenho sociedade capitalista. Era o elemento da insustentabilidade da sociedade, dita por várias pessoas, por vários especialistas. Essa situação é anterior. A coisa complica muito com o coronavírus. É preciso que se diga que a sociedade capitalista de 1918, portanto, há 102 anos atrás, parece ter combatido melhor em termos de sociedade, de conjunto social, a gripe espanhola, ou seja, a epidemia mundial que aconteceu em 1918, do que a atual sociedade capitalista, que tropeça na ausência de sistemas públicos de saúde eficazes, nos obrigando a uma quarentena, uma situação de isolamento mundial que disputa com a questão econômica o que é mais importante, a vida ou a economia, coisa que em 1918 não era assim. É claro que a discussão econômica em relação à pandemia de 18 aconteceu, mas apesar de estarmos tecnologicamente, em termos de medicina e de tudo mais, muito mais avançados 100 anos depois, a sociedade de 1918, e ela era capitalista, não esqueçam que todo o planeta era capitalista em 1917, ao menos, né? Apesar disso, eles encararam com mais tranquilidade o sistema de exceção que representava a quarentena, como é que eu vou sustentar as pessoas, como é que eu vou conviver com isso, em 18. E olha que o conhecimento médico em 18 era muito menor que hoje. Na verdade, o que a gente está vendo, todo mundo está vendo. E isso é uma questão importante, eu diria, a meus colegas Teresa Kelly, Leonardo e Raidalva. Isso é o pano de fundo das questões de o que é que vai mudar no comportamento? Será que o home office é importante? E a ecologia? No fundo está todo o desarranjo, toda a desorganização da sociedade neste momento. Será que a gente vai voltar ao normal com a desagregação dos esquemas produtivos que alimentavam as redes de financiamento dos bancos e da sociedade baseada no financismo? O turismo caiu, e o turismo era uma das principais fontes desse financismo. Todo mundo em casa, o mercado imobiliário também. Agora, mais do que nunca, eu quero produção. O petróleo despencou e a produção que interessa é de elementos capazes de sustentar a vida de pessoas em confinamento. E como produzir no confinamento? Nós não desenvolvemos uma tecnologia capaz de enfrentar o desafio ecológico e natural de uma pandemia. Nosso sistema de saúde privado, privatizado, voltado para o lucro, em cima do tratamento e não para a cura, não sabe lidar com um desafio deste tamanho. O país que é mais vítima desta pandemia no momento, com praticamente 4 vezes mais mortos e casos do que o segundo colocado,
são os Estados Unidos da América. O principal país, a principal sede do poder desta economia neoliberal. Aliás, o dólar, uma moeda mundial, está exatamente sustentando, ou estava sustentando, este grande jogo mundial financeiro que atrelava 99% da população a sustentar financeiramente, já que produtivamente não dava, como eu disse antes, a taxa de lucro decrescente atinge o capital produtivo, e o capitalismo, então, passa a ter só duas saídas. Uma, aumentar a produtividade do trabalhador, ele fez isso por um tempo, mas daqui a pouco não se sustenta. Dois, o jogo de capital, o jogo financeiro, que na verdade vai fazer dinheiro produzir dinheiro e enriquecimento produzir enriquecimento, esquecendo trabalhadores, assalariados e todo mundo que não é capaz de jogar o jogo das bolsas de valores. E olha que os pequenos investidores da bolsa, classes médias e tal, pensam que estão nisso, mas eles não representam um percentual significativo desse jogo. Então, na verdade, quem tem dinheiro produz dinheiro com dinheiro e empurra a economia real para baixo. Agora, na pandemia, nós estamos sentindo isso. Isso é muito mais do que teoria, gente. Isso está acontecendo a passos largos na prática. Na prática. Quem foi que conseguiu enfrentar a crise atual em 1 mês e meio? A China. Isso é inegável. Foi o que a China fez. A China usou 97 empresas estatais do porte da Petrobras para cima para reunir um Estado forte e construir uma política de saúde coerente em um país de 1 bilhão de habitantes. E moral da história, tem aí 3 ou 4 semanas que a China, onde se originou o coronavírus, não tem mais casos de coronavírus dentro de suas fronteiras, originado dentro de suas fronteiras. O coronavírus continua acontecendo na China, dos chineses que voltam de outros países, principalmente da Rússia, que tem uma fronteira perto, e em Hong Kong, aonde os casos já estão sendo controlados, mas ainda ocorrem. A China, a República da China, controlou a epidemia. Os outros países que estão em vias de controlar podem olhar isso. O mais próximo de controlar, quase já sem casos, é a Coreia do Sul. A Coreia do Sul tem um Estado forte. Não tem o mesmo regime, a mesma forma de vida da China, mas tem um Estado forte suficiente para fazer uma política diferente. Que outros países? Países que mantiveram um estado de bem-estar social no estilo keynesiano, eu já falo o que é isso, estados fortes capazes de intervir no todo da economia. Dinamarca, Noruega, Nova Zelândia, Austrália, né? Países que mantiveram, apesar de terem mantido o capitalismo, sociedade de mercado, mas mantiveram sua estrutura social anterior ao crescimento do neoliberalismo da Margaret Thatcher e do Ronald Reagan nos anos 80. Elas conseguiram segurar. Na hora do desafio da pandemia, é este momento que estamos vivendo agora, estes países foram capazes de pegar sua estrutura de Estado e seu serviço de saúde pública
e pôr em funcionamento. O único país que não tem que entrou no neoliberalismo, né? E que está conseguindo um maior sucesso no tratamento da pandemia é a Alemanha. Acontece que a Alemanha, eles foram muito espertos. Eles entraram no neoliberalismo, mas não destruíram sua política de saúde pública e nem a capacidade de intervenção conjunta. Os países da Europa que fizeram isso entraram num processo de descontrole. Primeiro foi a Itália, depois a Espanha, dominados e controlados pelo neoliberalismo por muito tempo, destruíram seus sistemas de saúde pública. A gente só não está pior, porque o SUS ainda não foi destruído. Nós, Brasil. Mas eles queriam ter destruído. Aí eu queria ver como é que a gente estava agora. Tá? A França, que antigamente era conhecida por ter o melhor sistema de saúde pública do mundo, atacou o seu sistema de saúde pública há pouco tempo, com o próprio Macron e com outras gestões neoliberais que eles tiveram, e estão sofrendo na pele, agora, nesse momento, as consequências imediatas disso. E a Inglaterra, né? Países conhecidos por nós como desenvolvidos. Aliás, os Estados Unidos também, e é o pior deles. Certo? Há uma discussão, inclusive, na União Europeia atual, se vale a pena ou não a União Europeia continuar existindo. Porque a Itália pediu socorro à União Europeia e não obteve. A Espanha também não. E quem socorreu a Itália foi a China e a Rússia. É claro que é uma discussão agora, e isso tem a ver com o que eu vou falar daqui a pouco, do keynesianismo, que a própria União Europeia tem lá seus motivos e suas razões. Eles estão tentando agora recompor um plano de ação macro. Mas como se eles não têm estrutura de Estado, se eles desmontaram a estrutura de Estado, bom, isso é um desafio para eles, eu não vou entrar nessa, mas o que importa é que eles estão nesse ritmo, nessa linha, nessa direção. Na verdade, estamos com todas as linhas de produção e organização da vida 6 meses atrás em desafio. Vamos examinar um pouco qual é a alternativa. Alternativa 1. Todo mundo fica dentro de casa, o mais que possível, numa quarentena, que pode ser uma política de isolamento, como a brasileira, né? Ou de confinamento, como a China fez. E eu não sei, mas eu acho que Manaus já devia estar fazendo confinamento, senão vai ser... Manaus é o pior lugar do Brasil, não é? Na medida que a crise piora. Aí tem gente que diz assim, mas não, se fizer isso, vai existir uma situação de crise econômica e as pessoas vão morrer de fome. Gente, eu não vejo como desafio alguém que está aí na plateia, aí participando da live, dizer como é que alguém vai conseguir, mesmo voltando ao trabalho, nos salvar da crise econômica e do desemprego, porque a China já perdeu cerca de 6% de sua economia. E olha que a China já saiu da crise. Os Estados Unidos ainda está perdendo, não sabe quanto vai perder. Então, o mundo todo está caindo. Se o pleno emprego brasileiro voltar,
Quem que vai comprar os produtos brasileiros? Vai acontecer duas coisas. A crise continua, mesmo todo mundo trabalhando. O desemprego continua, mesmo todo mundo trabalhando, vai ter perda de emprego. E ainda vai ter aumento da doença e aumento das mortes. O que significa dizer que a economia vai piorar mais ainda. É por isso que Inglaterra, Estados Unidos, França, Itália, Alemanha estão optando pelo confinamento. Eles não são malucos, eles não enlouqueceram. Né? Por que, que a Alemanha, o Japão, os Estados Unidos, coração do sistema capitalista financeiro, não estão optando, né, por uma volta ao trabalho, vamos produzir? Eu não tenho dúvida que o problema não é ético, não é o respeito à vida. O capitalismo não tem essa prática. Há um jogo de o que é pior, o que é melhor. Tá? E o confinamento, por incrível que pareça, dá menos prejuízo ao capitalismo e nos mostra como o capitalismo financeiro está totalmente despreparado para a sustentabilidade de seu processo social. Esse capitalismo baseado em bolsa de valores, em dívida, em endividamento, em financiamento de casa, financiamento de viagem, financiamento até de caixão, financiamento de tudo, porque o dinheiro financiado e o juro vai para o sistema financeiro, destrói o Estado, que deveria servir a todos nós, constrói um Estado que serve só aos gestores e a 1% que acumula o capital. E de troco, para nós, enfraquece a sociedade para questões desse tipo, ao contrário do que se dizia antes, que o Estado não é bom gestor, que o Estado não é eficaz, que o Estado não é capaz de gerir porque quem toma conta bem do gado é o dono, aquela história toda que dizem. A situação mundial está mostrando para a gente que quem não é eficaz é uma sociedade sem Estado, sem capacidade de intervir numa política maior, numa macropolítica, capaz de direcionar a sociedade nessas questões maiores, nessas crises maiores. Estamos diante de um cheque, se duvidar, cheque-mate desta sociedade. Eu não estou dizendo que é o fim do capitalismo, não estou dizendo que o capitalismo desapareceu, mas o capitalismo neoliberal e essa mania, esse caminho único de acabar com o Estado, acabar com o Estado, acabar com o Estado, está dando nisso que nós estamos vivendo aqui. Se nós tivéssemos estados fortes, como a China, a Dinamarca, a Nova Zelândia, a Coreia do Sul, a Alemanha, nós que eu digo o planeta, a nossa capacidade de reagir a esse processo seria muito maior, muito melhor, muito mais bem feita para sustentar as pessoas mais pobres, para dar a elas capacidade de sobreviver durante o processo, do que é que nós estamos gerando aí. A desarticulação do mercado de consumo. Né? O que esses caras querem ao querer reabrir as empresas dele, reabrir os shoppings? Se morrer 1 milhão, 2 milhões de pessoas e o resto ficar de luto sem saber o que fazer, shoppings vão vender o quê? Será que algum de nós vai visitar? Será que eu vou comprar em algum restaurante durante os próximos 2 ou 3 meses? Eu não sou maluco de fazer isso. Mesmo que abra. Certo? Então, estamos diante
de um desafio terrível. Terrível. A sociedade está brutalmente desafiada a saber o que se faz. Bom, só para terminar essa primeira etapa e passar para uma sessão de perguntas e colocações de vocês, certo? Eu vou falar do projetamento. Parece que a sociedade chinesa e, a essa altura, a Ásia, que está querendo ampliar-se para a Europa, uma espécie de complexo euroasiático, que parece que está nascendo aí, eles trabalham com a ideia de uma política do projetamento, que é uma atualização século XXI, né? Uma atualização século XXI da política de Keynes dos anos 30, que tirou o capitalismo mundial, na época, da maior crise até então. Eu acho que a crise atual é maior que a de 29, viu? A de 29 vai ser a ex-maior crise e tal. A maior é essa agora. Até porque o primeiro andar dela foi 2008 e não foi resolvido. Aí veio um vírusinho e desarticulou todo o processo de uma sociedade mundial que, na verdade, era articulada por um castelo de cartas, né? O que sustentava a atual sociedade, o que ainda sustenta, não sei, é um monte de contrato de financiamento e financismo e dívida, papel podre, um monte de coisa por aí, e um monte de gente ganhando dinheiro em cima de papel e não de produção. Certo? O Keynes, ele saiu da crise de 29 nos Estados Unidos, colocando o Estado americano para se mover e produzir ação governamental, uma espécie de indução de crescimento do Estado sobre os proprietários privados do capital. E, com isso, ele consegue rearticular a produção da época e fazer com que a sociedade saia da crise. Ou seja, em vez de eu ter um Estado fraco, em vez de eu dizer que o serviço público não resolve nada, que só tem burocracia, que todo mundo é corrupto, etc, 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 o que eu tenho que fazer é trabalhar com o fortalecimento das instituições para combater corrupção, maus funcionários públicos, etc, 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 por dentro da estrutura estatal, com cidadania, com consciência das pessoas que são usuários, né? Com democracia. Isso foi feito nos Estados Unidos, na Inglaterra, é feito até hoje na Dinamarca, com uma democracia exemplar, Suécia, Noruega, Nova Zelândia, né? E em cima disso, em cima desse processo, construir o avanço da sociedade através da indução de prioridades dada pelo Estado. O Estado induz a sociedade e ele se mantém forte. A China, ela participa do mercado financeiro com o Estado. Os proprietários privados, né, os capitalistas da China, são capitalistas do sistema produtivo. O financiamento, sistema financeiro, quem trabalha com o capital na China é a estatal, são os bancos estatais. Então, eles continuam tendo controle do processo social. Tá? Se a China carece de democracia, alguma coisa assim, isso é outra história. E é claro que a gente tem que defender a democracia, que a Dinamarca, por exemplo, tem. Mas o que tem que ser chamado a atenção é a capacidade daquele país de mover o leme do seu navio e a incapacidade do neoliberalismo de fazer isso. E, afinal de contas,
as democracias ocidentais também são muito discutíveis, né? Os Estados Unidos mesmo têm 2 partidos, que no fundo, os 2 partidos se revezam, mas a gente não vê nenhuma diferença entre a política de um e de outro, ou é muito pouca diferença. Quando aparece um cara realmente diferente, como Bernie Sanders, que agora estava concorrendo na política americana, o cara é chutado de alguma maneira lá pela articulação interna e acabou. Né? Então, é preciso colocar na nossa cabeça o profundo desafio de que quando as coisas voltarem ao normal, que normal vai ser esse? O que é que a gente vai pleitear como normal? Estado fraco? Parece que a Europa já está indo para outro caminho. Estados Unidos estão questionando Trump. A gente vai continuar montando o SUS, que vai nos salvar agora? Salvar na medida do limite dele, que foi desmontado já. Né? Então, quais os elementos que a gente tem para analisar as transformações dos nichos que costumavam estar gerindo nossas vidas há 2 meses atrás? Essa é uma visão macro, mundial, inclui o Brasil. Eu vou depois passar uma outra fase, onde eu vou falar mais da questão do home office, ecologia e do trabalho, questões levantadas pelos professores do IFBA. E eu gostaria de ver se alguém teria... O que é que eu posso falar aí de interação? Deixa eu ver aqui. A conclusão que se chega com relação à esfera econômica para o Brasil é de que são desafiantes as ações das políticas públicas, sociais e econômicas que deverão ser envolvidas do Estado. Essa colocação foi de Inês Lira. Eu acredito que sim, Inês, porque o Brasil está dentro desse mundo aí. Aliás, ele estava navegando com o Guedes. Alguém perguntou se o Moro caiu. Sim, o Moro parece que caiu de manhã. Eu acho que estão esperando agora é que o próprio, como é o nome dele, o da economia, caia, certo? Esqueci o nome do sujeito agora, o Guedes, certo? E na verdade, o que está acontecendo é que a proposta do governo brasileiro era neoliberal. E o neoliberalismo furou. Eu não sei o que Trump vai fazer lá em cima. Tá? Mas sobre o Brasil eu pretendo falar mais lá adiante. Sobre a questão mundial, tem perguntas? Pedro Paulo tem uma. O capitalismo asiático é tão perverso quanto o ocidental. Eu não acredito em perversidade ou em santidade, Pedro. Eu acredito no seguinte: todo ser humano e a sociedade humana é perversa e santa. Eu tenho que ver são os modelos. Os modelos de sociedade. Qual é o modelo de sociedade que consegue ser mais distributivo, menos distributivo? O que parece óbvio, veja, o capitalismo tem pelo menos 3 fases claras após ele se tornar hegemônico. Antes dele se tornar hegemônico, poderíamos ter outras fases. A primeira fase é a fase do capitalismo tipo inglês. O capitalismo inglês, ele tinha grandes centros na Inglaterra e depois em países da Europa que começaram a se tornar capitalistas e filiais nas periferias. O Brasil tinha, por muito tempo, filiais de empresas inglesas. Mas o Brasil não tinha verdadeiras fábricas, a não ser fábricas brasileiras, de um ou outro pioneiro no século XIX, Barão de Rio Branco, etc. Certo? Que tinham aí alguma... Barão de Cotegipe, aliás. Que tinham algumas fábricas disso, fábrica daquilo de tecido, algum banco brasileiro. Mas o primeiro modelo do capitalismo concentrava todo o lucro no próprio país e tinha no mundo todo filiais e representantes que vendiam, mas não botavam suas indústrias lá. O segundo modelo, o primeiro modelo surgiu no século XIX com o próprio capitalismo hegemônico. O segundo modelo é o modelo norte-americano, Estados Unidos.
Os Estados Unidos, eles quebram o modelo inglês, porque eles criam a multinacional. Quer dizer, a sede da empresa é nos Estados Unidos, mas eu pulverizo unidades industriais em todos os países. Com isso, o lucro continua sendo da sede, mas eu gero emprego, salário e mercado nas pontas. Então, eu acabo entregando ao país que eu estou explorando, que eu estou visitando, mais do que a Inglaterra entregava. Moral da história, o modelo americano se espalhou e os próprios europeus, eles copiaram os americanos e começaram a fazer igual. E esse modelo chegou até nós, só que ele vai se tornando cada vez mais financista. A China entra nesse jogo depois. Ela não consegue fazer um modelo igual aos americanos, porque os americanos já estão e a Europa já está. Então, uma empresa chinesa, ainda mais estatal, que gere multinacionais, não tem. O que é que a China faz? Qual é o modelo do capitalismo chinês? Que está avançando na Ásia, em todos os países asiáticos, desmontando os americanos na Ásia, expulsando os americanos da Ásia, e agora da Europa, porque a Itália começou a fazer a mesma coisa, e outros países da Europa, da África. A China, como ela controla o próprio financismo dela, ela não entra igual ao capitalismo privado no financismo, ela continua produzindo. A produção industrial chinesa é forte. Moral da história. Ela não precisa se preocupar em lucrar só na sede. Ela quer lucrar na ponta também. Então, quando ela entra na África, quando ela entra na Ásia, quando ela entra na Itália, ela não se preocupa em lucrar na China. O capitalista chinês aceita lucrar na Itália e deixar o capital dentro da Itália, dentro da África, dentro da Tailândia. Ou seja, ele é um capitalismo mais barato para quem recebe o chinês em todos os aspectos. Ele acaba distribuindo melhor do que o americano a produção de riqueza. E ele projeta isso com estratégia global. Eu não vou entrar aqui na discussão ética se eles são melhores, piores, mais democracia, menos democracia. Eu sei o seguinte: eles são mais eficazes. E graças a isso, e ao coronavírus, eu acho muito provável que quando acabe essa crise, a primeira economia do mundo não seja mais a dos Estados Unidos. E esse é um ponto interessante. A primeira economia do mundo, daqui a algum tempo, é uma economia que tem 97 estatais do tamanho da Petrobras ou maiores. Esse é um fato concreto. Eu sei que cada um tem crenças, torcidas, que as pessoas se envolvem naquilo que querem, confundem o que desejam com os dados concretos. Eu também não quero convencer ninguém, então procurem os dados concretos, mas não fiquem contentes, não se contentem em ficar ao lado daquilo que vocês já torcem. Porque aí vocês entram na economia e na política que está sendo exatamente problematizada. Quer dizer, não, eu quero, porque eu acho que se eu voltar para as ruas, eu vou salvar os empregos, eu vou salvar a economia, e não é o que vai acontecer. Porque não é possível que só os economistas brasileiros e alguns saibam do destino do futuro. Os americanos não sabem, os ingleses não sabem, os alemães não sabem, né? E eles estão lá, tudo no confinamento, para tentar salvar o que podem da economia deles. Certo? Isso foi para o Paulo. Deixa eu ver se tem mais aqui. O senhor acredita que essa crise... Esse é o Márcio Torres.
que estamos vivendo pode acelerar o processo de transformação do modelo econômico mundial? Eu estou exatamente dizendo isso, Márcio Torres. Está acelerando. Isso está acelerando, está sendo acelerado. Eu de estar pedindo que eu lembre a vocês que vocês se inscrevam no canal, quem achar que deve, e que passem também os likes, né, os maisinhos para o canal. Eu não tenho dúvida do que o Hernani disse. O capitalismo sempre vai produzir miséria. Mas o mais barato distribui mais, Hernani. E aí, eu estou vendo a sociedade se mover numa outra tendência. Certo? Embora eu acho que você tenha razão no que você está dizendo. Certo? Você tem razão. Isso não quer dizer que a gente deva ser pró-chinês e a favor da China e tal. Não é isso que eu estou dizendo. Foi boa a sua pergunta, Márcio, para alertar isso. Certo? A China provavelmente é tão imperialista como. Mas o processo social que eles estão montados, a estrutura de desenvolvimento, de dia a dia, de crescimento econômico, as linhas econômicas daquele processo social baseado em projetamento parecem ser mais sustentáveis, porque baseadas no keynesianismo, ou pelo menos tem raiz no keynesianismo, se desenvolveu numa política que é isso que eu chamo de projetamento, né? Que agora parece que está muito mais eficaz. Veja que o que é eficaz na China não é um governo absoluto, autoritário, não é isso. Não é o formato de governo. Eu não estou falando de regime político. Eu estou falando da forma como a economia é conduzida. A política macroeconômica é conduzida. Tá? Certo, eu já lhe respondi, mas valeu a sua colocação, porque eu falei coisas que eu não tinha falado antes. Tem mais alguma colocação aí? Eu devo ter perdido muita coisa. Deixa eu ver aqui, tem uma pessoa chamada Jailander. É que você está falando de Bolsonaro. E eu preferia falar disso depois que eu falasse do Brasil. Eu ainda vou falar do Brasil. Certo? Carreata e panelaço é Brasil também. Deixa isso para daqui a pouco. Tá? Posso seguir adiante? Tem mais alguma questão? Eu separou alguma questão aí anterior? A pergunta de Inês é boa. Eu acho que é possível, sim. Eu não sei se vai dar certo, até porque vai ter que enfrentar a China. Quer dizer, quem é que vai procurar a busca por capital fictício? Estados Unidos, talvez a Europa Ocidental e talvez algum bolsonarista. Mas eles vão produzir o que com capital fictício? Num mundo em recessão, um mundo que precisa de atuação. Veja, até o governo Bolsonaro, ontem, lançou um plano anti-Guedes, né? Lançaram aí, divulgaram aí, um plano de investimento estatal pós-coronavírus. O que eu não sei é o que é que eles vão investir, já que eles atacaram as estatais e atacaram o Estado. Eles vão investir com funcionário público ganhando menos? Eles vão conseguir investir estatal com o SUS em crise? Eles vão conseguir, com a Petrobras desmantelada e com o pré-sal vendido? Se eles estão acordando para isso agora, eu estou falando dos militares lá, do governo Bolsonaro que lançou, eu acho que eles estão mal, porque como é que eles vão fazer depois de ter desmontado o Estado? O interessante é que o plano que eles estão trabalhando está mais próximo do plano de Dilma
do que do plano de Guedes. Então, há uma contradição óbvia, tá? E ainda fantasiado de direita. Se bem que, até que ponto o PT era uma verdadeira esquerda, é outra discussão que eu não quero entrar aqui agora, tá? Eu acho que o PT, em muitos aspectos, foi neoliberal, até porque Meirelles era o clássico ministro da economia dos governos petistas. Então, essa é uma discussão mais forte, né? Deixa eu ver o que diz aqui o Oswaldo no campo da hipótese, a China vindo a liderar a economia mundial. Como ficariam as relações territoriais socioeconômicas com o Brasil? Eu não sei. Antigamente, estava bem, porque a gente estava no BRICS. Na verdade, nós éramos uma espécie de parceiros privilegiados. No exato momento, a gente é parceiro privilegiado dos Estados Unidos. Certo? E isso me dá até medo. Eu está falando da crise de produção ou crise de acumulação. Com a pandemia, possível retorno do protagonismo do Estado. É isso que eu estou dizendo, Eudes. Parece que é a única saída do capitalismo. Bom, já que você fez essa pergunta, nunca estivemos tão perto da demonstração histórica das teses de Marx. Por isso, inclusive, o David Harvey é um dos pensadores mais fortes da contemporaneidade, do momento. Né? As teses de Harvey estão muito fortes. As teses da biopolítica, né? Uma mistura de política com biologia, né? Porque, afinal de contas, não foi a luta de classe no capitalismo. Quem questionou o capitalismo foi ele próprio, em sustentabilidade, ao enfrentar um vírus, o menor dos inimigos. Né? O menor dos inimigos. Um bichinho. Nem bichinho é, né? Porque o vírus, em algumas teorias, não é considerado exatamente um ser vivo, porque ele só vira ser vivo quando exatamente ele consegue parasitar uma célula. Enquanto ele não consegue, ele é um pó bio qualquer coisa. Certo? Então, a possibilidade da gente passar o design social, sociometabólico, capitalista, para outro design, agora ficou mais perto. E aí, só para satisfazer um pouco Eudes, talvez não seja um design eurocêntrico, possa ser alguma coisa tipo um Ubuntu, né? Algum desenho afrocêntrico, afrocentrado, ou alguma forma oriental de sociedade distributiva, né? A gente não pode esquecer que os tupis, quando os portugueses chegaram aqui, tinham uma sociedade muito mais evoluída do que as que chegava, né? O padrão de vida, a qualidade de vida dos tupis e dos índios brasileiros era muito maior, muito melhor do que a da sociedade que entrou aqui. Não podemos esquecer isso. E o questionamento do capitalismo pode vir junto de um questionamento do eurocentrismo, até porque a China não fica na Europa. Deixa eu ver se tinha mais alguma colocação aqui. Do próprio Eudes, ele falou isso aqui. É verdade, Tereza Lira, Inês Tereza Lira, tem um livro excelente, tem um livro chamado A Sopa de Wuhan, que fala, tem alguns artigos sobre o que está acontecendo, primeira publicação assim sobre o que está acontecendo, e lá o David Harvey é brilhante. Tá? Tem outros artigos interessantes. Bom, eu vou seguir adiante um pouquinho. A nossa querida colega Teresa Kelly, ela havia falado sobre o home office. Queria que eu falasse alguma coisa sobre o home office. Eu acho, Teresa, que o home office já era uma tendência. Eu vou misturar a sua resposta com respostas ao Leonardo também, porque ele também perguntou sobre as relações de trabalho,
sobre outras coisas lá nas perguntas que vocês me mandaram. E eu diria o seguinte, que essa tendência já existia, só que ela existia dentro do âmbito de uma economia e de uma sociedade, não é só economia, de uma sociedade do capitalismo financeiro, do capitalismo, do capital, como é que diz, fictício. Tá? O que significava dizer, por exemplo, em EAD, EAD massificada. Né? Grandes programas para, inclusive sem professor, né? Para uma espécie de gado de aluno teleguiado, né? Formas de adestramento mais claras em termos de entretenimento também, e não só em termos de educação, certo? Outro dia eu estava vendo o Second Life, o sistema Second Life como ele está agora, onde você opta por criar um avatar. O Second Life ele fornece para quem está lá todo um conceito do que é viver. E é um viver totalmente embutido numa sociedade baseada no fetiche, baseada no desejo, nos desejos, né? Porque a sociedade do capital fictício ela é totalmente montada no desejo, no discurso, na fala, no subjetivo. Ela esquece que há uma relação dialética entre a subjetividade ou a subjetivação e a objetivação. Que a sociedade concreta também existe, que a praxis existe. E a prova disso é o vírus. O vírus não é um discurso. O vírus não se submete a um discurso. Essas pessoas que vão quebrar a quarentena, que estão achando que é discurso, e que é só um vírusinho, uma gripezinha, não sei o que lá, vão acabar fazendo o que está acontecendo no Brasil. Não sei se vocês sabem. A Bahia tem praticamente 15 milhões de habitantes. O Paraná tem 11 milhões de habitantes. Mas o número de infectados do Paraná e da Bahia é igual. E o número de mortos também. O que significa que o Paraná está pior que a Bahia. E olha que o Paraná é tido como um estado desenvolvido. Por que o Paraná está pior? Eu acho que vocês sabem a resposta. Um monte de gente indo para a rua dizendo que era gripezinha. Então, não é uma questão de subjetividade, desejo, gogó. Só. A relação entre o discurso, a narrativa, o símbolo e a praxis, a prática, a capacidade das pessoas de viverem a vida. Um processo que nossos métodos de pesquisa, pelo menos alguns, estavam esquecendo também. Quando eu digo que a crise é societária, ela não é econômica. É a organização social presente na organização da vida do neoliberalismo que está em xeque. Então, minha cara Kelly, eu acho que a gente vai ter, sim, home offices de diversos tipos. Cada vez mais. A gente vai ser obrigado a fazer isso. Mas o que eu me pergunto é qual será a natureza do vínculo prático entre a home office, e eu também me pergunto, eu não tenho resposta, entre a home office e a produção do cotidiano. Deixa eu ver aqui, porque você parece que me mandou uma colocação. Me mandou aqui. Na situação em que vem se estabelecendo a mim, é um forte processo de precarização. Com certeza. Eu acho que existem as duas coisas, Kelly. Existe a precarização herdada desse desenho home office que estavam conduzindo a gente a fazer. Mas a situação de desarranjo e de desequilíbrio do processo social que a insustentabilidade dessa sociedade está mostrando, né?
uma sociedade insustentável e, portanto, não solidária, fazendo aqui uma referência a Francisca de Paula, coisas que ela me ensinou, né? Uma sociedade pouco solidária, porque é insustentável, vai gerar precarização, porque seria um home office voltado para a economia do financismo e não para uma produção concreta. Produção concreta em educação de EAD, por exemplo, uma área que eu acho que eu posso me dizer um estudioso, um especialista, ao menos eu trabalho com isso há uns 30 anos, né? Por aí, certo? Veja só, a EAD massiva é um home office. Mas o que é que ela ensina? Onde está o professor? Onde é que está a interação entre as pessoas? Então, a nossa live, ela tem uma qualidade socioconstrutivista. Para falar de outra referência minha, além de Francisca de Paula, Vygotsky, né? Existe um elemento aí. Está todo mundo interagindo aqui comigo, está todo mundo me criticando, está todo mundo criando novas formas e novas maneiras de pensar o que eu penso. Vocês estão discordando de mim, certamente, em muitos pontos, construindo pensamentos próprios. E eu estou sendo capaz de responder na medida deste ambiente, né? Não é um ambiente perfeito. Se fosse a RNP, estaria sendo melhor, porque vocês estariam mediando melhor a minha presença. Eu te estou dizendo que Roseli e Inês têm perguntas, eu vou esperar um pouquinho agora, tá? Essas perguntas, guardem aí, por favor, que eu quero ir além. Então, o home office que a gente está no limiar de começar a fazer está entre a precarização, que é a mesma precarização existente no Uber Eats, né? E a capacidade de organizar trabalhos coletivos, de professores no coletivo, de alunos do coletivo, de produtores coletivos. A Raidalva nos falava da ecologia, da relação da ecologia, do mundo ecológico, com a vida concreta, com o que a gente está vivendo, com o processo todo. Nunca. Aí entra aonde quem acertou foi o Foucault. Veja que eu não sou um Foucaultiano, mas a gente tem que ser capaz de dialogar com aquilo. A gente não tem que torcer, não é? Eu sou contra essa coisa da torcida. Eu não sou um torcedor do marxismo. Eu gosto da metodologia e da forma de trabalhar, mas o Foucault não é marxista e ele acertou uma coisa, mais do que qualquer outro. Ele e Deleuze, né? Que é essa questão da biopolítica. Então, a ecologia ficou muito mais forte do que antes. E eu aqui agradeço ao meu amigo Carlos Sampaio, lá do Paraná, e ao Mário Prokopiuk, meus colegas da área ambiental, porque me fizeram também enxergar a importância da ecologia, da biologia, do ambiente, na formação da sustentabilidade que todo mundo precisa nas ciências sociais. E veja, eu agora estou dando um toque que fortalece o DMDC, interdisciplinaridade. Certo? Interdisciplinaridade. E a gente entendendo a biopolítica e a sociedade biosocial que nós estamos imersos, e nesse ponto o Foucault e o Deleuze tinham razão, se bem que aqui, numa reflexão reversa, né, isso também vai ajudar o raciocínio da ecologia marxiana, tranquilamente, mas isso é outro papo, né, mais complexo, certo? Não tem mais, na minha visão, eu acho que não tem mais como negar o estudo da biologia e da biosociedade nas ciências humanas.
E não tem mais como dizer que ciências biológicas e ciências físicas também não são humanas. Essa é a minha resposta a Raidalva. Eu acho que as respostas ao que Luciano falou, perguntou, já estão envolvidas nessas duas, mas eu acrescentaria ao que ele falou a questão da colaboração e na necessidade de soluções colaborativas e cooperativas e sustentáveis para que a gente saia dessa crise com a sociedade sadia. Se acontecer o que falou a Inês, um recrudescimento da política do capitalismo fictício, o que vai acontecer é que a gente vai ficar mais vulnerável ainda e mais frágil ainda na próxima crise epidêmica que acontecer. E a má notícia é que esse vírus muda. Ele tem já 30 mutações por aí. Ou seja, quando descobrirem a vacina, vão ter que ficar fazendo vacina o tempo inteiro. Isso quer dizer que essa nossa quarentena, ela não veio para sair, não. A gente vai ter que ter ela. Certo? Agora sim, eu vou ver se eu respondo as questões que eu disse que tinha de Roseli e Inês. Quais seriam? Essa aqui da Inês, você acredita que haveria um recrudescimento das ações? Não, isso você de responsabilidade social, valorização dos ativos intangíveis. É possível. É possível também, Inês, que você tenha uma situação de vacinação permanente e, de alguma forma, algum tipo de controle. Estão dizendo aí, né? Vão enfiar um chip na gente, quem não tiver chip vai ter que ficar em casa. Você só vai sair se tiver chip, porque vão ter que rapidamente medir se você está vacinado ou não. E em cima do chip, virão outros controles sociais. Essa é uma possibilidade. Contra isso, o modelo chinês, avançando de outra forma, com outro tipo de sociedade, e a crise da taxa de produção. Tudo é dialético, estamos no meio de um processo que pode significar, vai depender muito das lutas sociais humanas, né, e da forma que a gente se organize. Deixa eu ver aqui, a Eloy é outra pessoa, é isso? Não, segundo eu, era Roseli, mas eu vou falar logo o que a Eloy está falando aqui. Aproveitando a pergunta de Roseli, que eu nem vi, viu? Também é hora de implantar os mestrados e doutorados EAD? Eu acho que sim, eu acho que já passou da hora. Eu acho que não foi ainda, não está nessa hora, não foi ainda encaminhado, porque houve uma reserva de mercado. Com isso eu respondo, Roseli, também? Bom, então, se eu não respondo Roseli também, eu acho que sim. A educação híbrida é praticamente séria, porque tem um lado, aí sim, já numa perspectiva mais normal, se é que alguma coisa normal nisso, tem um lado que é a quebra de barreiras. Tem muita gente que não estava habituado a mexer com o mundo digital, que esse processo está obrigando a estar, em vários sentidos. Então, várias pessoas que tinham terror da EAD vão passar a não ter. Então, eu acho que o híbrido é quase certo. Não é isso, Roseli? Então, diga. Esperando você digitar. Porque eu agora vou falar do Brasil, que é a última parte. Leonardo tem alguma questão? Raidalva? Tereza Kelly, eu satisfiz o que você queria? Quer mais coisas? Quer falar algo?
Então, vou seguir. Tá? Brasil. Olha, a gente tem, quando a gente trabalha dialeticamente, tem contextos sobrepostos. O contexto planetário é muito mais amplo. São 7 bilhões de habitantes, né? E esses 7 bilhões de habitantes, não sei quantos países aí, cento e tantos, 200 países, organizados em estados, convivem, trabalham, né? Numa ordem, digamos assim, planetária, né? Veja que a gente estava aqui vivendo no cantinho da gente, Salvador, Bahia, tem gente que não está em Salvador aí, e uma coisa que aconteceu lá em Wuhan, na China, segundo a história mais conhecida, numa feira, graças a uma sopa de morcego, eu não acredito muito nessa história, não, acabou afetando a vida da gente, né? Então, a, a sociedade planetária existe. Mas existe a sociedade local. O Brasil tem sua própria contextualidade e seu próprio processo social, que dialoga muito mais com a América Latina, um pouco com a África, um pouco com a Europa, Estados Unidos, e bem menos com a Ásia, a Oceania, mais com a América Latina. Fora isso, a gente tem a realidade local aqui, da Bahia, Salvador, enfim, nossos contextos. Eles se sobrepõem, eles dialogam um com o outro. Veja que, se a gente usar as teorias baseadas em fala e em discurso, a gente não vê isso. Porque o meu lugar de fala é o de Salvador, ou como é que eu estou falando da Europa? Se eu trabalho com esse tipo de metodologia, eu não posso falar da Europa. Eu só posso trabalhar se eu trabalhar com Bakhtin e eu entender que, na verdade, existem articulações entre o local e o não local. Esse diálogo me dá lugar de fala para falar sobre a Europa, sobre a China, sobre a Austrália. Porque, afinal de contas, eu tenho muitas formas de participar da vida com eles. Ou com os índios, ou com o quilombo, ou com os chineses. Depende só do método e da abordagem. Todas elas, é claro, de origem europeia. Porque, afinal de contas, a teoria do lugar de fala é europeia também. Né? Porque tem alguém que defende o afrocentramento a partir da teoria de lugar de fala, dizendo que está usando teoria africana, e que eu saiba, lugar de fala é teoria europeia. Né? E eu não tenho nada contra o afrocentramento. Aliás, eu estou pronto para ser afrocentrado se uma sociedade afrocêntrica for mais justa. E tem gente defendendo isso. Eu tenho aí alunos, o próprio Eudes, que trabalha com isso. Tá? E eu estou pronto. Sigo tranquilamente o afrocentramento, contanto que seja uma sociedade mais justa. Tá? Agora, a questão do Brasil é entender o Brasil e o processo social brasileiro recente. O Brasil é um país que até muito pouco tempo tem gente viva ainda, né? Até pelo menos 1930. A hegemonia de classe, a sociedade de classes que tinha a hegemonia do país, era uma sociedade aristocrática baseada no poder de barões e coronéis em todo o país. É claro que o capitalismo vai emergindo, vai crescendo a partir do final do século XIX. São Paulo entra logo num regime capitalista antes do século XX. A República é filha desse processo. A República Velha não deixa de ser o capitalismo paulista manobrando a sociedade senhorial do resto do Brasil. Mas a sociedade brasileira, como todo, ela só se torna hegemonicamente capitalista
com Getúlio Vargas. É fácil verificar isso, eu não vou entrar em detalhes. Fontes para estudar, são muitas. Tá? Inclusive, eu mesmo tenho algum livro escrito sobre isso, algum texto sobre isso. Mas não vem ao caso. O que acontece é que numa sociedade desse tipo, o poder é disputado em cima do prestígio pessoal e da capacidade que o prestígio pessoal tem de conseguir aliados dependentes, pessoas que ficam dependentes deste caudilho, deste líder, que é considerado de alguma forma o guru, o líder individual de um processo social que todos devem seguir. Tanto que a disputa principal de política na República Velha, no Império, né, não era de propostas de país. Ninguém falava de proposta de governo. Era o candidato A contra o candidato B, simplesmente. E a campanha era feita em cima de falar mal do candidato, achar os defeitos daquele candidato e os efeitos daquele outro candidato. Quando você queria queimar um governo, você desprestigiava. E essa sociedade, toda baseada numa espécie de tributo, né? Os mais fracos tributam o mais forte, numa sequência de tributação até chegar no líder máximo. Daí as palavras, né, daquela época, seabrismo, ruísmo, né? E os diversos candidatos brasileiros também, sei lá, hermismo da República Velha, certo? Porque o próprio poder da pessoa que é o líder se confunde com a carga de conceitos que representam o seu poder. Isso não é uma sociedade capitalista. É uma sociedade pré-capitalista, mais próxima de um senhorial. Quando o capitalismo ganha poder nos anos 30, ganha hegemonia, ele não ganha de uma vez. Quer dizer, ele se torna hegemônico, mas várias regiões do Brasil continuam sendo coronelistas ou caudilistas, e o centro-sul do Brasil começa a encaminhar outro tipo de poder, baseado no lobby, o lobby capitalista, né? Qual é a proposta de organização do funcionamento social que vai conduzir o país? É diferente de um líder pessoal, carismático, cujas qualidades pessoais vão fazer seguir o país. O voto de cabresto, né? Aquela pessoa que vota em quem o coronel manda. Aquela pessoa que apoia quem o seu líder diz que é para apoiar. E o seu líder apoia o líder maior que tem mais prestígio, uma sucessão de apoios. O capitalismo não faz isso, porque o capitalismo convive em sociedades urbanas, agora eu vou usar um conceito marxista, onde a propriedade dos meios de produção quebra a autoridade que esse senhor carismático caudilho tem sobre o que estão abaixo. Aquele cara que deixa viver ou morrer, porque ele é o representante divino do que seja. O capitalismo quebra com isso. O capitalismo põe as pessoas nas ruas, nos mercados, na sociedade de mercado, e ele vai tentar convencer as pessoas que sua forma de organizar o mercado é melhor do que a do outro. E aí se formam os partidos, cada partido dizendo uma forma, e as eleições, os processos de disputa, escolhem qual é a forma daquele momento. O lobby que tem mais alcance, que consegue adiantar mais. Ora,
O governo anterior do PT, os governos Lula, destruíram totalmente o que restava de sociedade baseada no cabresto. De maneira que hoje, se ela existe em algum lugar, é residual. Mesmo no interior do Brasil, mesmo na cidade mais distante. Hoje em dia, já não existe um coronel, um potentado local que controle os votos locais com simples troca de benefícios e prestígio, como há 20 anos atrás, há 15 anos atrás. Hoje, a grande maioria das pessoas trabalha com lobby de organização política. Só que os sujeitos habituados às velhas formas, aqueles que navegavam com a política do cabresto, ainda estão vivos. E eles passaram alguns anos perdidos, sem saber a quem sentir, a quem seguir, porque o lobby é uma coisa prática. E a outra forma de poder também é prática. Se eu não tenho mais coronel, se eu agora sigo o Bolsa Família, se agora quem me sustenta é o Bolsa Família, se agora quem me sustenta é o mercado, por que eu vou obedecer o coronel? Mas eu só sei obedecer o coronel. Eu só sei gerar minha política, eu só sei apoiar quando alguém que é guru me diz a quem apoiar. Então, na minha opinião, a extrema-direita, e eu não vou citar nomes de tendências, ela entra, aliada da direita neoliberal, atingindo estes grupos. Os grupos que estão e estavam acostumados a dizer amém e a procurar um líder que dissesse qual é a forma de viver, sexual, racial, de gênero, de tudo, e a encabrestar essa forma, de maneira a não pensar em outras coisas. E essa sociedade tecnológica, esses meios de mídia, essas fake news, numa sociedade que tem uma forte herança coronelista e de cabresto, como a nossa, foi muito mais forte do que na Europa, nos Estados Unidos e outros lugares, onde isso também aconteceu, né? Essa sociedade aí baseada em fake news, mas onde a população já estava, de alguma maneira, mais amadurecida para a convivência com a hegemonia capitalista. Então, nós temos agora uma grande massa de pessoas manobrável por aquilo que é herdeiro imediato do voto de cabresto do coronel. O populismo. Vocês podem até dizer assim, mas ainda existe, as pessoas ainda ficam esperando o que vão dizer e vão seguir aquilo. Mas hoje, elas estão seguindo como lobby e não como um direcionamento de um poderoso que comanda a vida dela, aquele cara que, se ela votar a favor, se ela apoiar, vai resolver a vida dele, empregando ele, botando ele em cargo de comissão, cargo de confiança. Hoje em dia, se ainda existe, e existe esses casos, não consegue mais atender toda a demanda daqueles que precisam ser atendidos pelo populismo. E é isso que, na minha opinião, começa a rachar no tipo de política que está aí, no Brasil. O governo brasileiro não consegue atender. O bolo é menor do que a quantidade de gente que quer comer o bolo e que apoiou a opção, não por voto de cabresto, mas por um populismo meio cego, meio, como é que eu vou dizer, irrefletido, sem reflexão, tá? E agora,
o óbvio desmonte que está em curso da proposta da direita, da extrema-direita, é a crise deste populismo. Não quer dizer que a direita se desmontou como poder, ela está aí, ela vai tentar levar, inclusive interagindo agora com o problema da crise vinda do coronavírus e com essa piração, para mim, uma piração de tentar botar as pessoas para trabalharem como se isso fosse garantir o emprego. Olha, eu não desejo que as pessoas voltem a trabalhar porque eu não desejo que as mortes aconteçam. Mas se voltasse, como está voltando no Paraná, Blumenau, Brasília, que vai voltar, o que é que vai acontecer? Primeiro, isso não vai salvar a economia. Porque o mercado está abatido, como eu falei antes. O mercado mundial está abatido. Não adianta você querer pensar que o Brasil não depende das linhas de mundialização da sociedade atual. Depende, sim. Então vão acontecer duas coisas. Não vai salvar a economia nenhuma e ainda vai aumentar as mortes. Ou seja, é um tiro no pé de quem está defendendo isso. Entendeu? É um processo que, na minha opinião, é um beco sem saída, sabe? Aquela sinuca de bico. Entendeu? Não é a melhor, pela minha, eu vou dizer até humilde compreensão, o capitalismo é o confinamento, com todos os riscos que ele tem. E não é outro motivo que os países capitalistas estão preferindo o confinamento. As potências capitalistas. Né? Eu acho que é isso que eu tinha a dizer. Deixa eu ver o que tem aqui. Roseli falou uma coisa. Foi esse condicionamento que possibilitou a consolidação da bancada da Bíblia. Eu creio que sim. Da bala e do boi. Eu creio que sim. Eles são os herdeiros dos coronéis e da forma como os coronéis procediam. E aí, nesse caso, o voto parece ser de cabresto. Eu acredito até que, do ponto de vista de quem vota, ele é um voto de cabresto. Ou seja, quem vota está votando com a mesma sensação de que achou aquele líder que o liderava na época em que os coronéis estavam aí. Os caudilhos, como ACM, né? Eu estou falando aqui do ACM avô e não do neto. Né? E outros que estavam aí. Tá? Mas do ponto de vista do núcleo que criou a votação, isso é um lobby. É um lobby cujo projeto, o lobby da sociedade capitalista funciona por projeto. O projeto é satisfazer esse digamos, essa coisa da ética cristã ou cristã evangélica, e aí atacar a questão da sexualidade, dos costumes, dos hábitos, um certo regresso ao hábito anterior, mais antigo, não sei, e aos costumes, uma coisa conservadora, né? Um projeto conservador que implica a dominação, inclusive o recrudescimento de dominação de segmentos que estavam com seus próprios lobbies de crescimento social. João Vitor Santos tem um resumindo. João Vitor, eu não sei se a palavra senhores cabe mais, mas eu acho que é algo a analisar. Veja, eu terminei tudo o que eu tinha que falar, eu estou aqui por conta da interação de vocês. A Tereza Lira está dizendo que foi muito lúcida a colocação. Eu até acho que é uma colocação
que ainda carece de um certo rigor em termos... Quais termos a gente usa para identificar esse desenvolvimento social? Porque, como é um estudo recente, e a gente precisa escutar também outras pessoas que trabalham o assunto, né? Para a gente criar um estudo mais complexo do que está acontecendo. Mas acredito que esse é o caminho da compreensão do que a gente está vivendo. Sobre o que Roseli falou. Eu acho que o PT criou os tais consumidores. Não foi tão ilusão assim. A ideia de que você precisava sustentar, você precisa sustentar o mercado com aquela coisa da renda mínima. Esse negócio da renda mínima, que é uma invenção do PT aqui, parece que está pegando em nível mundial. Estão dizendo por aí que toda a sociedade precisa ter uma política de renda mínima para manter o mercado. Agora, isso sim pode ser algo que fortaleça o capital fictício. É algo que a gente precisa ler com cuidado. Tá? Mas houve sim. E esse mercado, esse aumento do mercado no interior, principalmente, tem a ver com o fim dos bolsões de hegemonia caudilha que ainda existiam no interior há uns 20 anos atrás, na Bahia, inclusive, né? Na minha opinião. Isso é algo que a gente precisa investigar mais fundo para ver os detalhes. Mas eu acho que foi isso que aconteceu. Deixa eu ver. Aí a Inês disse o relaxamento do distanciamento agora, se analisar profundamente, vai aquecer a demanda e o emprego? Olha, eu nem sei se vai. Tá? Eles vão... O desejo é esse. Mas eu pergunto a você, Inês, se abrirem um shopping, você vai ao shopping? Eu não vou, não. Eu não quero pegar esse negócio, não. Certo? Eu não quero ser contagiado. Então, perceba. Se eles me obrigarem, a única coisa que eu vou fazer é ir para o meu trabalho presencial na UNEB. E assim mesmo, como é que eu vou? Com quantas máscaras? Quanto tempo eu vou passar lá? Percebe? Então, e mais, tem outro detalhe. Esse é o interno. Quanto o Brasil vai conseguir manter de emprego, mesmo sem os laços de comércio exterior? Como vai estar o Porto de Salvador? Como vai estar Salvador sem a economia do turismo? Ou você acha que quando abrir o Brasil, os turistas vão voltar para os hotéis e para os bares? Não adianta. Esse relaxamento de distanciamento me parece só um golpe de marketing para que a crise caia em cima de quem está defendendo o isolamento, como se o isolamento tivesse uma alternativa. Não tem alternativa. É isso que eu estou dizendo aqui. Tá? Eu acho que não tem. Se alguém me convencer que tem e me mostrar que tem, eu mudo de ideia, mas nesse momento não vejo. A Raidalva está me agradecendo, eu acho que ela está querendo que eu feche a live. Olha, gente, eu que agradeço a vocês por tudo. E eu vou colocar aqui o meu e-mail. Se alguém quiser me fazer questões ou alguma coisa que eu possa ajudar, tá? Aí para vocês colocarem. Por favor, divulguem essa conversa, se vocês acharem que vale a pena, porque eu gostaria que essas ideias chegassem adiante. Tá? Agradeço. Muito obrigado aí, Ayano, pela presença. E ao Eloy, a Verônica. E a Verônica está dizendo que não vai ao shopping. Tudo bem, Verônica. Ao Márcio. E a todos vocês. Agradeço mais uma vez ao IFBA, a Tereza Kelly, Leonardo e Raidalva. Eu vou dizer mais uma vez, são parceiros
preciosas. Eu gosto muito de trabalhar com o pessoal do IFBA, tá? É muito bom trabalhar com vocês.